Saudações, senhoras e senhores. Eu sou o professor George, coordenador do curso VDC, e estou aqui com o professor Rodrigo para a gente falar sobre o recém-lançado edital para o concurso de analista e oficial de justiça do TJ Ceará. Dessa vez a gente está aqui se dirigindo ao pessoal do YouTube, com muito prazer, para a gente trazer em concreto os nossos passos, a nossa programação para trabalhar com você, para estudar com você os principais pontos do edital. Professor Rodrigo? Boa noite, professor Jorge. Boa noite a todo mundo que está assistindo com a gente. Esse é um concurso muito esperado, né? Desde 2014 o Tribunal de Justiça fez o último concurso. Então é um concurso que já era esperado aí por muita gente, uma oportunidade. E também em reta final. A inscrição está aberta desde o dia 4, né, do mês passado, aliás, desse mês, e vai até o dia 6/5 as inscrições. Então hoje faltam exatamente 2 meses para a prova, então nós temos aí um tempo razoável para fazer um curso e de reta final bem instigante para quem precisar de dicas finais e de oportunidade para completar a preparação, né, para esse concurso tão visado. Isso, Rodrigo, relembrando aqui para o pessoal, efetivamente o edital trabalha com quantos cargos e hoje qual é a estimativa de nomeação? O concurso ele abriu para os cargos de analista judiciário e oficial de justiça. Tem também uns cargos para analista em outras áreas de informática, que não é exatamente o nosso interesse aqui, né? Nosso interesse é na área jurídica. Isso. Para analista judiciário, são 25 vagas, né? Mais 150 para cadastro de reserva. Para oficial de justiça, 10 vagas, mais 160 para cadastro de reserva. Então, para a próxima fase do concurso, a prova discursiva, serão corrigidas 400 provas para analista e 140 para oficial de justiça. No cargo de oficial de justiça, né, eu sou servidor público do Tribunal de Justiça, eu sou oficial de justiça há 10 anos, e lá a carência de cargos é muito grande. E existe uma quantidade enorme de servidores do cargo de oficial de justiça que vão se aposentar, estão prestes a se aposentar, e uma vacância também muito grande, especialmente no interior do estado. Então, nesse caso, o Tribunal de Justiça está ciente dessa demanda, que diminui a prestação jurisdicional do estado, cria problemas para os advogados, para as partes. Então, o tribunal está sensível a essa demanda do trabalho dos oficiais de justiça, e a indicação da presidente da comissão do Tribunal de Justiça é de que a nomeação desses 70 cargos já seria esse ano, né? Então, para quem tem a expectativa de ser chamado, de entrar logo, a promessa é de fazer logo, o mais rápido possível, a nomeação desses cargos, porque de fato a demanda é muito grande. Isso. Dissecando o edital, porque o nosso público ele sabe que a gente já tinha feito umas 2 ou 3 lives de maneira prévia, né? Mas eram apenas uma estimativa, uma tentativa de acertar. E com relação ao edital que está na praça, quais são as especificidades, quais são as principais diferenças com relação ao seu concurso? O meu concurso ele foi de 2008, então já tem um tempo que foi realizado. Eu vou comparar aqui mais com o edital anterior, que é o de 2014, certo. Tá? Que é um concurso que normalmente as pessoas que vêm se preparando para concurso usam como referência o último edital, né? Isso. Então, o último concurso foi 2014. Em termos de programa, houve um acréscimo de alguns assuntos, em algumas disciplinas, tá? Mas nada muito relevante, então está muito semelhante em relação ao conteúdo. Existem algumas diferenças importantes. No concurso passado, eles fizeram a prova no mesmo horário. Então, você tinha que escolher a inscrição para o cargo de analista judiciário ou oficial de justiça. Este ano eles mudaram. Esse concurso eles mudaram esse formato e permitiram que o candidato faça as 2 provas. Então, se você tiver aí disposição e fôlego para realizar essa tentativa, né, fazer 2 provas no mesmo dia, você pode fazer a prova pela manhã para analista judiciário e a prova pela tarde de oficial de justiça. Sendo que um detalhe, a prova de analista, a prova discursiva, eles colocaram para agosto. Ou seja, você vai ter aí 2 meses ainda para estudar se você for bem nessa prova. Ou seja, é uma oportunidade, né, de você se preparar mais ainda, caso você tenha êxito nessa primeira fase. Já a prova para oficial de justiça, que será à tarde, a prova discursiva é no mesmo dia.
Então, você termina a prova objetiva, que terá menos questões do que de analista, mas será no mesmo dia. Então, mas é uma questão apenas. Então, uma questão apenas discursiva para tratar de uma situação prática, uma situação que vai relacionar o direito material do edital do concurso com a prática do oficial de justiça. Então, vai relacionar com alguma coisa processual, mas ligando aí um direito material, alguma situação que case nessa dinâmica profissional do oficial de justiça. Entendi, bacana. E me diga uma coisa, com relação a peso, com relação às matérias, existe alguma diferença no edital? Existe alguma particularidade? A prova de analista judiciário, ela tem 10 questões a mais do que a de oficial de justiça, e o peso das questões, eles colocaram um peso dos assuntos específicos, peso 3. Certo. Ou seja, tem alguns assuntos que são gerais, prova de português, prova de conhecimento lógico e legislação específica, né, de ética no cargo, que terá um peso menor, e a prova de conhecimentos específicos, que são as matérias de direito de fato, terão um peso 3. Ou seja, direito constitucional, direito administrativo, processo penal, civil e processo civil terá um peso 3. Como a prova de analista judiciário ela terá 10 questões a mais, matematicamente, esse peso é mais relevante na prova de analista judiciário. Né? Porque você aumenta 10 questões, com peso 3 é só multiplicar que você vê o peso maior. Então, para quem está assustado aí com essa coisa do raciocínio lógico, né? Não se assuste, porque isso não vai ser tão relevante assim na sua prova. O que você tem que ter cuidado é porque você tem que fazer pelo menos 50% da prova de conhecimentos gerais. Então, como a expectativa é que terá mais questões de português, se você fizer uma prova razoável de português, você consegue aí não ser eliminado e fazer uma boa prova de direito, você tem amplas condições de se classificar para ter a prova corrigida, né? A prova discursiva. Existem muitas pessoas que vão fazer como primeiro concurso esse certame. E aí, na faculdade, principalmente, já me perguntaram se, professor, realmente, como é que eu devo fazer essa prova? Como é a performance? Como é que eu devo performar nessa prova? Porque quem me indaga tira por parâmetro alguns concursos que efetivamente você vê o nível de gabarito do pessoal a ponto de quase fechar uma prova. Mas creio que um certame para oficial de justiça nesse nível é diferenciado, né? Não é aquele concurso que a pontuação possivelmente será elevada, mas de um sentido, como a gente fala aqui, decoreba, né? Como é que você acha que... Normalmente esses concursos realizados pela Fundação Carlos Chagas, pela Sebrasp, desse cargo especificamente, no país todo, ele se aproxima mais dos cargos de juiz, de promotor, defensoria pública em relação a notas de corte, do que se aproximar a concursos de nível médio, certo, que você quase tem que fechar a prova para conseguir ser aprovado. Não só pela quantidade de candidatos, quer dizer, você muda uma questão, você tem uma questão a mais e você muda 1000 posições, né? Não é esse cenário que acontece nesse tipo de concurso. Então você consegue ter um pouco mais de profundidade na elaboração da prova, a nota de corte cai um pouco. Então você não precisa exatamente dessa decoreba toda. E como é um concurso de nível superior em direito, você tem que ter um conhecimento um pouco mais elevado em relação à jurisprudência, em relação a relacionar a letra da lei com entendimentos dos tribunais, com doutrina. Então é um conhecimento necessário que, como o concurso tem um edital que é extenso, aí cabe o professor, né, do curso dar aquela dica final, aquela dica de dizer, olha, enfoque nesse ponto, esse ponto aqui você pode deixar um pouco de lado, arriscando aí um palpite, né? Porque as bancas repetem muito os conteúdos e você sabe aquilo que cai, né? Então quem é da área, quem estuda muito um assunto para concurso, você percebe uma repetição de conteúdo em relação àquela disciplina. Então o professor se especializa muito exatamente para isso, para conseguir dar essa dica final aí para o candidato. Não, é até como a gente várias vezes a gente já conversou. Um professor, qual é a função de um professor? É caminhar com você, é te levar até onde você possivelmente não chegaria sozinho, né? A ideia de um professor é te ajudar a performar melhor. Um professor, ele é uma máquina do tempo, ele te faz economizar tempo. Dito isso, um estudo acompanhado, você concordaria comigo que estudar para concurso é estratégia?
e principalmente com relação a esse certame em específico. Existe alguma prova em que eu deva manter um nível e outra que eu deva sair melhor? Eu não tenho dúvidas de que saber como estudar, a maneira que você se prepara, é decisivo para você encurtar esse caminho. Então, às vezes você até dedica uma quantidade de horas relevante do seu tempo para estudar e você não consegue avançar, lograr isso em nenhum concurso, porque você está claramente adotando um caminho errado. Então, o professor ele te ajuda nessa visão e traçar com você caminhos e estratégias para você conseguir esse sucesso no concurso. Muitas vezes a pessoa estuda sem essa sistematização de conhecimento, sem estratégia, e se frustra porque você não consegue avançar. Então você continua conseguindo o mesmo número de questões nos concursos e você acaba não avançando nesse êxito, né? Então essa dica, esse caminho que o professor estabelece, ele te ajuda a ter uma maior oportunidade, né? Uma chance maior de ser aprovado. Eu acho que em relação à prova, como ela tem um peso igual à prova de conhecimentos específicos, você vai ter aí um número de questões talvez maior, por exemplo, em constitucional, que é comum acontecer, e um número semelhante de questões, por exemplo, de processo civil, processo penal, direito civil. Tem desvio? Não tem. Na prova não tem essa previsão, né? Tem do conhecimento específico apenas desse peso 3. Certo. Mas é provável, é comum acontecer terem questões, poucas questões, uma questão a mais, 2 questões a mais de constitucional do que das outras disciplinas. Então eles acabam tirando. Mas, entretanto, hoje em dia a gente sabe que o direito constitucional ele acaba permeando outras matérias. Então, uma questão de processo penal tem assuntos de direito constitucional, né? Uma questão de processo civil, enfim, administrativo, então nem se fala. Então, de fato, eu diria que o peso grande, hoje em dia, em qualquer concurso, especialmente em nível superior, é do direito constitucional. Entretanto, se você fizer uma prova ruim em direito civil, você não vai passar. Então, é essa questão da dica, né, da preparação, da orientação que vai ser decisivo para você conseguir êxito ou não nesse concurso. Entendi. Efetivamente, nós temos que ser justos com quem vem estudando há mais tempo. Mas a gente sabe que também estudar para concurso é estratégia, como a gente já falou também outras vezes. É possível, minha pergunta, é possível que alguém que efetivamente não estivesse num estudo tão intenso, que ele, dentro de uma metodologia, dentro de uma estratégia, dentro de, acima de tudo, disciplina e constância, ele consiga lograr aprovação nesse concurso? Depende muito do perfil do candidato. Eu acho que é possível, sim, né? Às vezes você tem um bom conhecimento, por exemplo, em 2 disciplinas, 3 disciplinas, e falta aquele algo mais, aquela base maior em uma disciplina apenas. Então, em 2 disciplinas, então você consegue, nessa reta final, quebrar um pouco esse seu déficit que você tem, por exemplo, em processo penal e penal. Aí você é muito bom em processo civil e civil, tem uma base razoável no direito público, direito constitucional e administrativo, e você consegue, numa reta final, superar aquela dificuldade naquela disciplina. Eu já vi vários candidatos que são muito bons em algumas disciplinas, especificamente, estudam tanto as disciplinas que são ruins nas vésperas, que quando ele chega na prova ele acaba errando uma questão que ele já sabia antes, e aquilo que ele achava que não era bom, que teve a orientação final, ele acaba se saindo melhor, né? Isso depende um pouco do perfil da prova, mas depende muito da dica do concurso que você recebe aí nessa véspera, que às vezes acerta, né? E é muito comum o professor ele conseguir traçar um perfil razoável da prova, e muita gente acha, eu estou me formando ainda, eu estou no último semestre, será que vale a pena eu prestar esse concurso? Eu não tenho a menor dúvida que vale. Hoje saiu a publicação no Diário Oficial de nomeação de um oficial de justiça aprovado no concurso de 2014. Que nós estamos aí 8 anos depois, né? Porque esse candidato ele foi aprovado, o Tribunal de Justiça acabou não chamando, mas como ele conseguiu o direito líquido e certo à nomeação, em virtude de várias situações aí administrativas do tribunal, ele acabou assumindo através de uma ação judicial. Então, o concurso passa 4 anos convocando pessoas para o cargo. Então, se você aí vai se formar ainda esse ano ou ano que vem, você tem totais condições de ser chamado ano que vem, no outro ano. Então, vale muito a pena.
E não ache que é algo de outro mundo. As pessoas acham que passar num concurso é uma coisa de bicho de sete cabeças, tem que ser um gênio, inteligente demais. Não é. É disciplina e estratégia. Só isso. Isso. Me diga uma coisa. Ainda que o aluno não vá fazer um curso preparatório, que é o que a gente efetivamente não recomenda. Porque se você tem condições, a gente efetivamente recomenda que você vá para um estudo acompanhado. Porque seja na aula presencial, seja online, cada um tem a sua forma de agir. Em verdade, até, Rodrigo, sempre que a gente está falando, quem tem que dizer o que é melhor para você é você. O aluno, ele tem que saber como funciona. Existem alunos que são notívagos, que gostam de estudar à noite. Tem aluno que gosta de acordar cedinho. Nessa reta final, pessoal, nesses 2 meses aí, a gente entende que efetivamente você tem que parar, se conhecer e ver dentro das estratégias que lhe são disponíveis que você adote uma forma para estudar. Mas, com relação a isso, Rodrigo, qual seria a melhor forma, o melhor método que você acha? Eu considero que o estudo para concurso, independente de ser um curto prazo, ou se você tem mais tempo, um projeto de mais longo prazo para passar no concurso, o que conta mais é a manutenção de um padrão de estudo. Então, se você consegue estudar 7 horas por dia hoje, e amanhã você não estuda nada, e no outro dia você estuda 1 hora, aí no outro estuda 10, isso não é uma boa estratégia para estudar. Porque as 10 horas que você estuda, você vai se cansar com 3, 4 horas de estudo. E aquele restante inteiro do estudo, ele não tem a mesma qualidade do começo. Então, se você conseguir se organizar para estudar pelo menos 2, 3 horas por dia, é muito melhor você estudar 3 horas por dia do que estudar 10 horas um dia, 2 dias não estudar nada e no outro dia estudar 15 horas. Não adianta. Então, é muito melhor você manter uma rotina de, nem que seja poucas horas, que você acha que é pouco, mas se tiver qualidade, tiver concentração e, mais importante, saber o que estudar, ter uma orientação do que você estudar, você vai ter muito mais sucesso do que você passar várias horas de um dia estudando e passar uma semana sem pegar no estudo. Porque o nosso cérebro, ele cansa. E aí, outra dica sobre isso. A prova, ela tem uma duração. Você vai se cansar no dia da prova. E isso vai fazer diferença. Então, estudar aquela quantidade de horas que é igual ao dia da prova, faz diferença também. Então, se você conseguir estudar, por exemplo, 4 horas, né? Faz um simulado por semana, por exemplo, simulando aquela situação da prova. E tenta simular a quantidade de horas da prova, para você conseguir ter um rendimento bom no dia. Porque se você não tiver esse hábito, esse hábito diário de horas de estudo, no dia da prova você vai estranhar muito. Você vai se irritar, você vai se desconcentrar, e isso acaba lhe prejudicando. Isso. É até interessante, e eu vou já explicar porque eu comecei a tocar nesse assunto. Porque, às vezes, a pessoa joga motivação e alia a motivação como indutor do estudo, né? Só que, na verdade, tem nada a ver. Você, para estudar, você não precisa estar motivado. Você tem que ter disciplina. Exatamente. Você tem que estudar, principalmente nesses 2 meses, porque você quer, porque você precisa, porque você almeja esse cargo. Porque, vou até pedir para que você fale isso, que principalmente esse cargo de oficial de justiça, pessoal. É um cargo maravilhoso que você escolhe, você que dita como é que você vai trabalhar, né? O Rodrigo já vai falar disso, porque é a realidade dele. Mas existem, efetivamente, algumas motivações. E aí, Rodrigo, ao passo que você vai falar da forma de trabalho de um oficial de justiça, do modus operandi de um oficial de justiça, eu pediria que você já falasse também da remuneração, né? Ah, sim. Que é um motivo aí, né? Eu estou dizendo, para você estudar, você não precisa estar motivado. Não faça esse link. Mas, se você quer uma motivação, o professor Rodrigo vai falar aí.
O cargo é excelente, né? Assim, muita gente assume esse cargo e não tem mais nenhum tipo de plano de mudar de carreira, porque de fato você hoje tem uma condição, inclusive de ascensão na carreira, que é excelente. O próprio Tribunal de Justiça agora vai mudar de novo o plano de cargos e carreiras e a sinalização de que melhorar mais ainda a condição que existe hoje, né? Teve esse reajuste salarial agora de 10% para todos os servidores do Estado. Tivemos um reajuste das indenizações que são pagas aos oficiais de justiça. Então, de fato, a condição remuneratória, diante de um cenário no Brasil tão complicado, né, para a maioria da população, de fato, é uma estabilidade que muita gente almeja. E, assim, a motivação, às vezes, essa motivação serve para você, naquele dia que você está para baixo, está com cansaço para estudar, né? Ele realmente te leva para cima e você pensar coisas desse tipo. Mas, de fato, Desculpa. De fato, a disciplina é mais importante. A disciplina é aquilo que te faz alcançar coisas, né, que a simples motivação não leva. Você está motivado a ler um dia, você passa muitas horas estudando, mas a disciplina é fazer aquilo que é necessário ser feito, quando você não está disposto. Exatamente. Né? É isso que faz a diferença. E são essas pessoas que passam. Você pode até considerar que você não vai, eventualmente, eu comecei a estudar agora e de repente eu vou passar no concurso tão visado, tão difícil. Pode ser que não, mas pode ser que esse seja a oportunidade para você dar esse passo na sua vida e ele servir de um gatilho para você continuar, né? Então, a preparação, o contato com professores, fazer um curso bom, ele te dá informações e a interação pessoal é importante. Porque aí é o diferencial, acho que, do curso, né, que a gente está oferecendo, que é exatamente essa relação pessoal. Não existe opções, eu não conheço, né, um curso presencial em Fortaleza para o concurso. A maioria dos cursos oferecidos são online, que de fato ele tem a praticidade do horário, de você poder fazer a hora que você tiver disponibilidade. Entretanto, tem a armadilha de você estudar em casa, de que não tem o costume nem a disciplina para conseguir ligar um computador, estudar e se concentrar. Né? Você liga o computador ali e dorme. Então, na sala de aula não. O professor está ali, ele faz uma piada, ele puxa um assunto, ele dá um exemplo prático da função que ele vai exercer, o candidato, quando for aprovado, né? E a realidade é muito interessante da função, porque você tem uma disponibilidade de planejar o seu tempo. É muito trabalho, é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo te permite ter uma disponibilidade de horário na sua vida para você organizar o seu tempo. Né? Muitas vezes você não tem essa disponibilidade em outras situações. Só deixando claro que isso é no cargo de oficial de justiça, que o trabalho é eminentemente externo. Então, a questão do controle de ponto ele é diferente do servidor que bate o ponto lá e trabalha dentro do cartório. Né? Então, você, às vezes, dependendo da dinâmica do local que você trabalha, é mais interessante você trabalhar num horário diferente. É mais interessante você buscar o jurisdicionado no final de semana do que na semana. Então, você tem aí uma possibilidade de manejar esse horário que talvez você não tenha em outras carreiras. E não tem dia monótono. Isso. Em relação à remuneração, né? O edital, ele publicou a remuneração 10 mil e pouco para oficial de justiça e 8 mil e pouco para analista judiciário. De fato, existe uma diferença, né, dos cargos por conta de uma gratificação. Pessoal, o pouco é só maneira de falar. Uma gratificação que os oficiais de justiça recebem, que os analistas não recebem, que é gratificação de atividade externa, que é 30% do valor do vencimento base, é considerável. E indenizações também que os oficiais de justiça recebem, que os analistas não recebem. Somando as duas, dá um pouco mais de 4 mil reais de diferença de um cargo para o outro. Caráter indenizatório, né? Não. Uma parte dele é indenizatória. Uma parte, ou seja... Uma gratificação é remuneratória. Sim. Né? Mas a diferença de um cargo para o outro, juntando a indenização com a gratificação, dá uns 4 mil e poucos reais. Então é considerável o valor, né? A diferença de um cargo para o outro. E o edital ele colocou um valor que eles não colocaram algumas verbas que todos os servidores recebem. Indenizações de natureza auxílio alimentação, auxílio saúde, no caso do oficial de justiça, as indenizações de transporte, que são duas, tem uma variável e uma fixa. A variável depende da arrecadação
de taxas e emolumentos pagos pelas partes. Sim. Então, gira em média em torno de 300 e poucos reais, 400 reais pode chegar. Já a indenização de transporte foi ajustada, veio para R$ 1.700 reais agora, né? A partir do próximo mês já começa esse valor. Então é um valor considerável, mas ele é para indenizar um custo efetivo que você tem, né? A gente sabe os valores do custo de automóvel hoje em dia, de combustíveis, então esse valor é alto para compensar isso. Né? Para pagar esse valor. Então, mas se você pegar o valor lá que está no edital, aí vale para os dois cargos isso. Pode aumentar aí R$ 6.000 mais ou menos, o que está lá, que a realidade é um pouco maior do que isso. E a informação, e essa informação ela não é segredo, não é nenhum tipo de informação sigilosa que eu estou passando, até porque por lei existe um portal da transparência, né? Então desde 2006 existe a lei da transparência, que os tribunais e todos os órgãos públicos são obrigados a divulgar quanto ganha cada servidor. Então se você souber o meu nome completo, você olha lá quanto é que eu ganhei mês passado. Então, basta você pesquisar aí os valores que são pagos para você saber o valor real da remuneração dos dois cargos. Aí você decide qual o caminho que você quer fazer, se você quer tentar os dois cargos, né? E aí, o interessante do curso é isso. A elaboração para um concurso serve para o outro. Então, você pode fazer os dois. Pode fazer para analista judiciário e para oficial de justiça, porque são provas em horários diferentes e um conteúdo muito semelhante. Isso. Até só uma coisa interessante, que até é relacionada a essa questão dos vencimentos. Normalmente, por exemplo, para determinada classe, determinado cargo, ou sindicato, ou se tem uma associação, eles fazem vários convênios, né? Sim. Por exemplo, com plano de saúde. Isso existe para vocês? Sim, sem dúvida, né? Nós temos um sindicato. Aí eu falo especificamente do sindicato dos oficiais de justiça. Eu só falo porque é uma facilidade a mais que deve ser dito, sem né? Dúvida. Além de ser um cargo que tem um prestígio, né? Um prestígio na carreira, no meio jurídico, é um cargo que tem uma remuneração razoável, né? Uma remuneração boa. É como você fala, a justiça nas ruas, né? Exatamente, é o braço da justiça na rua, né? A decisão judicial ela tem que estar sendo cumprida na rua. Não adianta você publicar no Diário Oficial uma decisão se não tem o Estado, o juiz, para chegar lá e realizar o ato, né? Às vezes um ato muito importante, uma busca e apreensão de uma criança, busca e apreensão de um veículo, um afastamento do lar de um agressor. Então é uma atividade muito nobre, digamos assim, socialmente, né? E analista também, tem a menor dúvida, né? O auxílio na função jurisdicional de auxílio ao juiz, então são dois cargos excelentes. Então eu acho que essa realização profissional é um lado muito importante do cargo. Muito bacana. E com relação ao nosso curso, pessoal, efetivamente esse vídeo, esse bate-papo, para apresentar a vocês a nossa proposta, nós temos no nosso corpo docente oficiais de justiça que ficarão responsáveis principalmente pelas matérias de vivência deles, né? Por exemplo, no caso, hoje eu sou advogado, mas eu já fui assessor por vários anos, assessor no Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. E aí, por exemplo, eu vou ficar com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, o RECEM. O professor Rodrigo vai ficar... Quer falar, Rodrigo? Existem algumas legislações específicas do concurso que, de fato, criam uma especificidade, né, em relação a esse concurso. Pessoas de outros estados talvez tenham uma certa dificuldade, mas vão ter que estudar em relação a esse assunto, que não é uma legislação nacional, é uma legislação específica do Estado do Ceará. No caso, o Estatuto dos Servidores Públicos, um código de ética, né, a organização judiciária do Estado do Ceará. Então, são leis específicas, próprias da vivência no Tribunal de Justiça, que nós vamos acompanhar aí no curso, que está no edital, e que será decisiva, né? Será muito importante para quem tentar aí lograr isso nesse cargo. Então, como eu sou professor de Direito Administrativo, eu vou ficar com a parte do Estatuto dos Servidores Públicos, ligando exatamente a matéria de servidores públicos com o Estatuto dos Servidores do Estado, porque é muito comum nessa matéria você dar exemplos e você utilizar como modelo a legislação nacional. Isso. No caso, a legislação federal da Lei 8.112. No caso, eu vou fazer o contrário. Eu vou usar como exemplo e vou usar como dinâmica
ensino dessas matérias de direito administrativo à legislação estadual. Exatamente para você ir junto pegando esse conteúdo que é relevante para a aprovação. Isso, a gente tem a professora Ana Carmen também, pessoal, que ela é oficial de justiça aqui no estado de Ceará. E quer falar, Rodrigo? A professora Ana Carmen vai ficar com a parte de processo penal e de penal, também é oficial de justiça há 10 anos, Tribunal de Justiça já, ela é do mesmo concurso que eu. Isso. Uma professora excelente, né? Então, como o concurso, a prova para oficial de justiça, especialmente a prova discursiva, ela vai cobrar um conhecimento muito prático, às vezes, da função de oficial de justiça, é isso que está sinalizado no edital. Essa vivência prática que nós temos no cargo nos dá possibilidades de antever aí, eventualmente, alguma possibilidade, alguma situação que será cobrada na prova. Porque como nós lidamos com o Tribunal de Justiça rotineiramente, fazemos cursos, recebemos inclusive cobranças, que é normal institucionalmente, né, de dar atenção a determinados assuntos do que outros, você acaba tendo uma visão mais daquilo que é importante para a instituição. Isso provavelmente é repassado para a banca do concurso, que vai dar uma ênfase nesse assunto. Isso. Ou seja, pessoal, nosso corpo docente é formado por servidores do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, com experiência, com a larga experiência em sala de aula, não só no âmbito universitário, como também curso preparatório para concurso, né? Nós teremos aulas pelo período noturno, de segunda a sexta, aulas aos sábados, isso com exercícios, com material em PDF, de maneira direcionada, de maneira intensa, para que você possa, de forma presencial, como a gente falou, né, de forma presencial, para você que precisa estar lá junto ao professor, para você que precisa sair de casa para efetivamente manter a disciplina, porque em casa talvez você vai descansar, nós estamos com essa proposta. Vai ser lá na sede do Sentido Único. Amanhã você já vai poder acessar o Instagram do VDC, que é @VDC Cursos. Vai ter lá uma publicação com todas as informações. Inscrição vai ser online. Vai ter o WhatsApp para você ter o contato, tá certo? E aí a gente vai iniciar já na próxima semana. São vagas limitadas. Por quê? Porque a gente ainda está com por mais que as barreiras sanitárias tenham sido relativizadas, né? A gente ainda mesmo assim vai ter o controle. Então nós temos um número específico de alunos, até para que a gente possa, de maneira mais imediata, né, Rodrigo, a gente possa dar toda a atenção. A gente não vai trabalhar com salas lotadas, a gente quer efetivamente pegar na sua mão, caminhar com você, para que você possa lograr isso. Por quê? Porque, sejamos realistas, pessoal, quando um professor, né, Rodrigo, ele vai falar, ele efetivamente fala de maneira geral, fala para a galera, mas nenhum aluno pega aquilo da mesma forma, né, Rodrigo? Sem cada dúvida. um tem a sua mundividência, cada um tem as suas circunstâncias. E aí, como é que o professor, principalmente num curso preparatório, principalmente para um cargo desse, um cargo de nível elevado desse, como é que a gente pode efetivamente prestar um bom serviço? Não só de maneira geral, né, mas também acompanhando individualmente o aluno na medida das suas necessidades, né? E a gente está com essa proposta, pessoal. Efetivamente, a gente quer lançar a matéria, mas só que a gente não quer simplesmente jogar. A gente quer que o nosso aluno ele efetivamente introjete. A gente vai ter uma carga horária de exercícios, de resolução de questões bem intensa, porque efetivamente, até que você não queira fazer o curso, fica a nossa dica. Quer estudar? Principalmente foque em lei, jurisprudência e resolução de questões. Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Não, só mesmo agradecer e esperar vocês aí no curso, dizer que vai ser uma satisfação muito grande ajudar vocês nessa empreitada. E reta final, sangue nos olhos e estudar muito até lá, que todo dia aí a gente em sala de aula vai ajudar vocês nessa missão aí de passar nesse concurso.
Pois é, pessoal. Então, @VDC Cursos pelo Instagram, todas as informações estarão lá. Até mais.